Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Jair. Eu tenho um cargo apostólico nesta comunidade, juntamente com o presbitério, pastores e líderes que servem juntamente comigo a comunidade e a cidade. E o meu propósito aqui neste momento é poder edificar o seu coração através da palavra do Senhor. Entendemos o encargo que Deus tem nos dado para servir os irmãos com a palavra e com os fundamentos das Escrituras, e o nosso desejo é que as Escrituras sejam compreendidas e de fato elas nos conduza a uma vida de retidão, uma vida cristã de retidão e de verdade, nesses tempos que estamos vivendo, que está caminhando para tempestades. E nós da comunidade temos falado muito esses dias sobre ir até o final e sobre avivamento. São dois temas que eles se unem, se completam um ao outro, porque esses dois temas têm a ver com uma jornada, com um processo. E de fato, a gente lembra de Paulo, quando Paulo escreve ao seu filho Timóteo, enquanto ele estava em missão. Na segunda vez que ele escreve a Timóteo, ele escreve encorajando ele, e de fato essa segunda carta expressa um pouco de confissão da parte de Paulo no que diz respeito à obra e às guerras da obra e de fazer a obra do Senhor. Paulo, nesse momento, no capítulo 4 da segunda carta que escreve a Timóteo, ele fala sobre as suas dificuldades, mas ele também fala que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e guardou a fé. E sabe, quando nós olharmos para essa mensagem, nós olhamos para esse texto, quando Paulo fala que ele combateu o bom combate, a gente começa a pensar que combate é algo que tem a ver com um confronto de duas pessoas, ou um confronto de duas situações, um combate. Só que Paulo, ele só não fala sobre o combate, ele fala sobre um bom combate. E quando a gente começa a pensar sobre o bom combate, o que seria ser um bom combate? Bom, na história a gente vê que gladiadores e pessoas que vão combater, elas começam a olhar para o seu oponente, e se o oponente for fraco ou não tem as condições que ele tem, ele não vê como um bom combate, ele vê como algo que não honraria. Mas quando ele vê um oponente à altura dele, que tem as coisas necessárias ou tem o necessário para combatê-lo, ele vê como um bom combate, porque vai desafiá-lo a usar tudo o que ele tem para poder de alguma forma vencer. E se caso perder, ele perdeu para um combatente que estava à altura dele. Enfim, olhando para essa história medieval, essa história que a gente sabe e entra em roteiros de diretores de Hollywood, a gente começa a perceber que nas Escrituras também Paulo se expressa dessa forma, né? Eu combati o bom combate. E sabe, olhar para isso é entender qual seria o bom do combate de Paulo. Sabe, Paulo expressa nesse capítulo as guerras que ele teve de abandono, de pessoas que dificultaram a pregação do evangelho, que o abandonaram, e uma certa frustração, né, e tristeza que ele passou. Mas ele expressa que ele combateu o bom combate, ou seja, todas essas guerras, todas essas dificuldades, foi à altura para que ele pudesse usar tudo aquilo que Cristo tinha derramado sobre ele, que Cristo tinha revestido ele. Porque seria algo que o confrontaria de verdade, e ele usaria toda a sua fé, toda as instrumentalidades, tudo que ele tinha recebido da parte de Jesus e tudo que ele tinha estudado e crido. E ele termina falando que terminei a carreira e guardei a fé. Ele combateu um bom combate, ele viu um oponente que o confrontou nos seus sentimentos, na sua alma, e ele usou as Escrituras, usou a fé dele para ir até o final. A questão é que nesse processo ele termina dizendo: eu guardei a fé, né? Eu terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi até o final. E nessa ida até o final, ele guardou a sua fé. Então eu vejo nessa confissão de Paulo 3 coisas que eu acho poderosas para as nossas vidas. Primeiro é a confiança, depois a perseverança e depois a voz profética.
Paulo, em toda a sua jornada, ele não perdeu a confiança em quem estava combatendo com ele, em quem estava combatendo juntamente todo o processo, quem estava guardando a alma dele, quem estava consolidando a alma dele em todos os confrontos. Ele guardou isso porque a gente tem, amados, a gente tem na nossa vida guerras e pessoas que se levantam o tempo todo e que nos abandonam, e esses sentimentos vão acumulando e a gente tem uma tendência a perder o rumo. Sabe, Paulo confiou no Senhor, e vai uma palavra para nós: precisamos confiar no Senhor. Quando nós não confiamos nele, nós pecamos. A Bíblia fala que devemos confiar no Senhor, confiar a Ele os nossos caminhos, confiar nele, que o mais Ele vai fazer. Ele espera que possamos confiar nele, mesmo que a gente não veja o final, mesmo que a gente não veja o ponto final das nossas histórias, mesmo que a gente não veja o lugar aonde estamos querendo chegar, mesmo que a gente não vê uma possível solução, a gente precisa confiar nele. E Paulo confiou nele em toda a jornada, e ele perseverou. Não é só confiar, queridos, porque confiar você pode confiar, mas a perseverança dessa confiança, aí que está o segredo, é perseverar e confiar, porque uma situação vem e vai, outra situação vem e vai, e nós estamos vivendo em dias dias de contrações, amados, onde um momento teremos uma situação difícil, em outro momento vai ter um alívio, em outro momento uma nova situação difícil, e não é que Deus nos abandonou, acontece que Ele espera que nós perseveramos na nossa confiança, porque todo combate, até que Ele retorne, nós teremos combate nessa vida. Agora nós precisamos decidir se nós vamos ter um bom combate ou nós vamos perder nesse combate. Nessa situação de Paulo, não tem nada a ver entre ganhar ou perder, mas em fazer um bom combate, porque às vezes nós ganhamos, né, e não deixamos a soberba entrar no nosso coração. Mesmo quando nós ganhamos, continuamos a combater, né? Mas se perdermos, aí que está o segredo também de mantermos a nossa confissão de fé e manter a perseverança daquilo que Deus tem construído em nós. Então Paulo confiou, Paulo perseverou, ele manteve a confiança, e para encerrar, ele manteve a voz profética. O que é manter a voz profética? Ter a voz profética, a Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se nós continuarmos a confessar sobre Jesus, se nós continuarmos a ter uma voz profética, ou seja, confessar daquilo que os profetas, nós submetermos as palavras dos profetas e da palavra de Jesus, nós estamos mantendo o testemunho de Jesus em nossas vidas, mesmo mediante a tantos combates, nós vamos manter a nossa fé, a nossa voz, o nosso testemunho, o testemunho de Jesus em nós, e nós caminharemos sobre um manto profético, um mover profético. Não é simplesmente assim diz o Senhor, mas simplesmente declarar a nossa confissão de fé, declarar a perseverança daquilo que nós recebemos em nós, e isso nos aponta aonde nós queremos chegar, porque vencer os processos define o lugar que nós queremos chegar em Deus. E isso nos aponta, amados, para o avivamento. E isso nos leva a nós a gente gerar em nós um comportamento de avivalistas, ou aqueles que esperam o avivamento. Porque não basta só falarmos sobre um grande avivamento, sobre um derramar, uma grande onda que está vindo, e que de fato a Bíblia fala que haverá um derramamento muito grande nos últimos dias, né? Então a profecia de Joel, ela vai chegar no seu ápice, né? Nos últimos dias, ela vai se completar por inteira, e todos vão ser cheios, jovens, velhos, crianças, vão ser cheios, ao mesmo tempo que o pecado vai estar de uma forma tão grande, tão aumentada, tão amplificada. A glória de Deus descerá sobre a sua igreja nesse grande e último avivamento que a terra receberá, para que a igreja tenha luz para passar esses dias de grandes trevas, e isso gera em nós um comportamento. Se eu combato o bom combate, se eu vou até o final na minha jornada, guardando a minha fé, a minha confissão e perseverando, eu me invisto de um comportamento daqueles que esperam esse avivamento. Eu me preparo, eu me coloco no lugar para
servir, eu me coloco no lugar para manter a voz profética, eu me coloco no lugar de espera, por mais que os dias me consomem e o desejo de estar diante do Senhor me consome, e é isso que eu quero, que esse anseio, que esse desejo de conhecer mais Jesus me consuma você, os seus dias, as suas horas, a sua família, para que a luz dele brilhe sobre a sua casa, para que a bênção dele perdure e dure sobre a sua casa, e você, nesses dias que virão, você tenha luz, você tenha azeite suficiente para entrar, para caminhar até aquele cheio. Então que esta palavra edifique você, porque é uma palavra que tem jorrado no meio da nossa comunidade, e nós estamos com essa esperança, olhando onde nós queremos chegar, o nosso alvo que é Cristo, mantendo a nossa confissão, a voz profética, combatendo um bom combate, mantendo o nosso testemunho mediante as crises e as dificuldades, e chegando, olhando para o final onde nós queremos chegar, vendo que o final é glorioso, que a presença, que o derramamento desse grande avivamento e a chegada de Jesus é grandiosa, é gloriosa, o grande e terrível dia. Esse dia será glorioso, mesmo que será terrível, mas será glorioso para a igreja. Então eu te convido, neste momento, você que já conhece a Jesus, a rever os seus conceitos, a olhar para você, o quanto você tem desistido, o quanto você tem avançado e parado, e olhado para os combates que você tem tido, e decidir a partir de agora, a partir desta palavra, combater como um bom combate, entender que tudo que se levanta contra você para te fazer vitorioso ou para te fazer para te derrotar, são processos que Deus está permitindo chegar até você para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, mas você vai definir se você vai fazer um bom combate, ganhando ou perdendo, vai manter a sua confissão, vai manter a sua fé, vai manter a palavra de Deus em você e não vai se entregar, porque você precisa se sentir como um remanescente, os que sobraram, aqueles que estão guardando a palavra, aqueles que estão guardando a sua confissão. Então eu convido você, que já conhece a Jesus, a entrar num tempo de arrependimento, a entrar num momento não de arrependimento pelo que você pecou, pelo que você fez, porque isso precisa ser natural em nossas vidas, o arrependimento por um erro, mas eu estou falando do arrependimento por não manter a sua fé, por oscilar nesse momento, entrar em dúvida no momento de confiança, parar no momento de perseverar, ter um bom combate no momento do combate, e perder a vestimenta daqueles que esperam o avivamento. Eu convido a você a entrar nesse lugar de arrependimento, falar com Deus: Deus, eu quero perseverar, eu quero ver os meus combates como algo bom, algo que de fato é do meu nível, algo que de fato eu usarei tudo que o Senhor tem derramado sobre mim para combater, porque isso me provará do que eu estou sendo construído no Senhor. Entre no Senhor e peça perdão, ore dessa forma. E você que está ouvindo esta mensagem e que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, receba Ele agora, aonde você estiver. Receba esse Jesus que vai te vestir, vai te renovar, vai te revestir e vai te dar propósito, que vai te dar um alvo, que vai te dar um caminho de excelência, um caminho que tem guerras, que tem combate, mas Ele estará do seu lado. Ele só te pede para confiar nele, para chegarmos até o final, até o dia que Ele retornar. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor encha você de todas as bênçãos e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu oro por você nesse momento, você que recebeu Jesus, você que está em momento diante do Senhor, se arrependendo. Eu oro para que a glória do Senhor enche o teu coração, enche a sua vida, que a presença do Senhor enche o seu recinto, esse momento de oração que você está tendo, e o seu coração seja cheio, e toda mágoa, toda angústia seja retirada em nome de Jesus. Eu te abençoo nesse dia, eu te abençoo nesse momento, em nome de Jesus.